do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Seja bem-vinda a mais uma aula, bem-vindo a mais uma aula. Nossa aula 18 sobre meio ambiente. Essa é a terceira aula do nosso módulo 3, que são 3 assuntos, né? São 3 temas. Noções de primeiros socorros, meio ambiente e convívio social. As 2 primeiras aulas foram sobre primeiros socorros. Essa terceira aula, aula 18, sobre meio ambiente. E a próxima e última aula deste módulo, aula 19, falaremos sobre convívio social. Então vamos então ao meio ambiente. Não podemos negar que o veículo mudou o mundo. Hoje observamos cidades inteiras se locomoverem pela ação dos veículos automotores. O progresso trouxe os veículos e hoje dependemos deles para quase tudo. Veículos são uma exigência de consumo e progresso do nosso século e vem aumentando consideravelmente a cada ano. Nenhum outro produto fabricado pelo homem tem aceitação globalizada comparável à do automóvel. Sabemos que desde a criação do automóvel o mundo mudou. Cidades são construídas direcionadas à circulação e ao trânsito dos automóveis, né, dos veículos automotores. Bem como a ligação entre as cidades também, todo um trânsito, toda uma construção de rodovias foram e são realizadas em todo o mundo em prol do veículo automotor. Então, o veículo automotor é a criação mais aceitada e mais utilizada globalmente no mundo. Necessidade do veículo. Precisamos dos veículos no sistema extraordinariamente complexo, que chamamos de trânsito, do qual todos dependemos diariamente. Para nos deslocarmos como condutores, passageiros ou pedestres, para despacharmos as mercadorias que produzimos e para recebermos as mercadorias e produtos que consumimos. Tá? Então, primeiramente, é importante entendermos que o sistema, o trânsito, ele é extremamente complexo. E por mais que seja complexo, é um sistema que funciona. Certo? Às vezes eu me pergunto, o que garante um semáforo verde que eu vou atravessar um cruzamento e não virá um outro veículo perpendicular ao meu e não vai causar uma colisão ao meu veículo? Eu garanto a questão de que se está verde para mim, está vermelho para ele, e existe todo um sistema de regramento, de consequências, que determina que ele fique parado quando está vermelho para ele, e há uma obediência desse sistema. Então é interessante nós analisarmos desta maneira, né? Uma outra situação é, às vezes não, todos os dias nós saímos de um lugar e vamos a outro, e passamos por várias vias organizadas por um sistema complexo de sinalização, de organização viária, de asfaltamento, de sinalização horizontal, sinalização vertical, semafórica, no qual me tira de um ponto, me leva a outro com segurança e de forma organizada. Então, e nós usamos esse sistema todo dia e às vezes nem nos damos conta da complexidade disso aí, tá certo? E a segunda coisa que devemos observar nesse slide é esses 3 objetivos, né? Para os nossos deslocamentos diários, para N lugares e objetivos, e para despacharmos todos os nossos produtos, no caso, as pessoas que despacham produtos, né? E para chegar a esses produtos que consumimos, não é verdade? Então, independentemente de um produto ter que ser transportado em um determinado momento por navio ou por avião, mas em um determinado momento ele será transportado por vias terrestres, por esse sistema complexo que é o trânsito. Porém, nem tudo são flores neste mundo motorizado.
A transformação do espaço terrestre pela circulação dos meios de transporte resulta em impactos ambientais que interferem na biodiversidade. A poluição está presente num conjunto de inúmeros poluentes originados pelos veículos e pelo consumo humano, sendo que alguns agentes poluidores, para sua decomposição, necessitam de centenas de anos. A criação foi feita, o veículo está aí, o veículo automotor. Mas existem situações decorrentes da criação do automóvel, do veículo automotor, que ainda não foram solucionadas. Uma delas é essa questão do impacto ambiental. Porque é um produto que origina outros subprodutos e a partir daí esses outros subprodutos estão aí no meio ambiente poluindo, são agentes poluidores e que o meio ambiente não consegue degradá-los. E cada vez essa produção de veículos ela vai aumentando, os que são produzidos vão sendo descartados em determinado tempo e se faz o que com eles? Não é? Então, dentro dessa ideia de produção, pós-produção, cada vez mais nós temos uma grande quantidade de produtos descartados que foram utilizados e estão aí requerendo lugares de armazenamento, porque a degradação desses produtos levam, como diz o texto, centenas de anos. O veículo como agente poluidor do meio ambiente. Uma das maneiras de minimizar o impacto ambiental produzidos pelos veículos é por meio da efetivação de políticas públicas ambientais que apresentem ações comportamentais permanentes, tais como controle da concentração da poluição atmosférica, fumaça, dejetos do funcionamento do ar-condicionado, fuligem e poeira. Esse controle da concentração é realizado através de publicação de legislações que regulamentam essas concentrações, o controle dessas concentrações. Operação do desempenho de tráfego em situações típicas com o intuito de minimizar os conflitos de congestionamentos. Há também políticas públicas direcionando para que todas as operações sejam realizadas de forma que o tráfego ele tenha um desempenho saudável, salutar, que ele não atrapalhe a vida das pessoas, certo? Então, tudo tem que ser direcionado para que não haja congestionamentos, para que não haja conflitos dentro desse sistema organizado. Então, a maneira como se organiza todo esse meio de trânsito, ele tem que ser direcionado para que esse tráfego tenha um alto desempenho na sua operacionalização, tá certo? Para que não haja esses conflitos. Uso e preservação do solo, manutenção de asfalto, guias, calçadas, lotes, lindeiros. Então, quanto mais ocorrer políticas de auxílio e incentivo a essa preservação do solo, melhor para o meio ambiente. Controle da concentração da poluição sonora, através também de legislações. Então, alarme, som de veículo, buzina, ronco do motor, sirene de veículos de urgência, apitos do agente de trânsito, veículos de propagandas, veículos com escapamentos desregulados. Rodízio de veículos por tempo determinado. Então, já existem, em algumas grandes cidades, rodízio de veículos conforme o número final da placa, Investimento e incentivo ao transporte coletivo. Precisamos ter transporte coletivo de qualidade, ao ponto do condutor observar, o cidadão observar o transporte coletivo e optar pelo transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Um transporte coletivo transporta 40, 50, 60 pessoas, dependendo da qualidade dele, um transporte coletivo urbano, um ônibus. Agora imagine um metrô de qualidade. Quantas pessoas ele consegue transportar, sendo que um veículo automóvel transporta somente 5. E às vezes a gente observa cidades, cada veículo automotor com uma pessoa somente. Então tem que ser incentivado o transporte coletivo. Controle da concentração da poluição visual. Então, novamente, regulamentos, legislações que
que controlem essa concentração da poluição visual, que são papéis, jornais, panfletos, papel de balas, doces, bituca de cigarro, latas de bebidas, garrafas plásticas, resíduos de pneus, material orgânico e outdoors. Todos objetos que carregam o ambiente visual com muita informação desnecessária. Execução de projetos de edificações viárias com duração em longo prazo, para que não haja modificações posteriores. Então vai ser construído algo, esse algo tem que ser construído para que ele fique ali por um bom tempo, para que ele não tenha que ficar quebrando para reconstruir outras coisas. Então vai fazer uma via, já faça a via que comporte o aumento do tráfego de veículos, porque a tendência é a cidade aumentar e aumentar o fluxo de veículos, então não tem como ficar aumentando a via, quebrando calçada novamente, então que faça já com todo o amparo legal, a construção viária, a mobilidade urbana preparada já para um futuro. Revitalização, paisagismo, iluminação, calçadas com valorização e circulação de pedestres. Hoje, os projetos de mobilidade, de construção viária, todos já estão direcionados a essa questão de paisagismo, de iluminação sem o gasto da energia elétrica, né, com o gasto da energia solar, né, direcionados ao consumo da energia solar. Então são lâmpadas autossuficientes, né? Calçadas com a ideia de valorizar a circulação de pedestres. Controle da concentração da poluição veicular. Então são produtos que o veículo produz, né? Então há também regulamentação para isso. Plásticos, metais, vidros, borracha, espelho, fluidos, aditivos, latas de aço, alumínio, resíduos de óleo, fluido de freio. Incentivo ao uso de veículo de propulsão humana, bicicleta, juntamente com criações de ciclovias. Então há necessidade também do incentivo tanto do transporte público coletivo quanto também do uso de bicicletas, que é um transporte alternativo. Mas para que isso seja incentivado, há necessidade de se dar segurança para os ciclistas e a partir daí há necessidade de construção de ciclovias e ciclofaixas. Utilização de combustíveis alternativos que geram menor impacto ao meio ambiente. Então há estudos científicos aí sempre buscando a produção de combustíveis alternativos também. IBAMA e CONAMA. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, é responsável pelas normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, é o órgão consultivo e deliberativo do IBAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que determina, entre outros, os limites de emissão de gases, fumaças e ruídos de veículos automotores. Então, o CONAMA, ele é um órgão consultivo e é o CONAMA que determina os limites dessas emissões de gases. Esses limites são publicados em resoluções e servem de parâmetros para os fabricantes, bem como para a fiscalização da frota já existente. Então, os parâmetros são utilizados em duas situações, para os fabricantes, para que haja a regulamentação e o controle dos veículos produzidos, e para os já existentes. Através da resolução número 18 de 1986, né, que foi ratificada depois pela resolução 8.723 de 1993, o CONAMA criou o PROCONVE, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. E esse programa, ele impôs limites máximos para a emissão de poluentes veiculares. Então há lá o controle dessas emissões. Dessa forma, todos os novos modelos de veículos e motores nacionais e importados são submetidos obrigatoriamente à homologação quanto à emissão de poluentes. Então, para que o veículo saia ali da fábrica, ele passa por uma inspeção técnica de forma que ele alcance esse controle aí, né, recebendo o carimbo ali, o selo de homologado. Emissão de gases. O excesso de gases poluentes provocado pela queima dos combustíveis de veículos desregulados, junto à infinidade de gases gerados pelas indústrias, deixa o ar irrespirável no perímetro urbano. Essa emissão excessiva de gases, que provoca o efeito estufa, é a causa do aquecimento global.
Veremos na tabela os principais poluentes, origens e consequências dos gases lançados pelos veículos. Vamos lá. Monóxido de carbono, ele tem a sua origem na combustão incompleta do carvão e do petróleo. As consequências desse gás afetam a capacidade de oxigenação da hemoglobina, causa asfixia, causa danos ao aparelho respiratório e ele também causa corrosão do aço, ferro e mármore. Já o dióxido de enxofre, ele vem da queima de combustíveis fósseis. E a consequência, né, desse gás é danos às plantas, as plantas amarelam e morrem, e causa chuvas ácidas. Já o óxido de nitrogênio, a origem dele vem da queima de combustíveis fósseis, e as consequências são irritação da mucosa, cancerígenos, danos às plantas e chuvas ácidas. Os hidrocarbonetos, eles têm como origem a queima de combustíveis fósseis. As consequências são irritação severa nos olhos e pulmões, carcinogênicos, eles são nocivos às plantas e eles causam a deterioração da borracha e de produtos sintéticos. O gás carbônico ou dióxido de carbono é o mais famoso dos poluentes, né? Eles são originados na queima do petróleo e do carvão. Esse gás ele não é tóxico, porém, para ser produzido, há necessidade da queima da biomassa e do desmatamento, tá certo? Porque é a partir dele que se produz o carvão. E esse gás, ele causa o efeito estufa, tá certo? Porque ele se expande e ele cria ali uma camada acima da atmosfera que não deixa realizar a troca entre ali as temperaturas próximas ao solo, né, do planeta com as temperaturas superiores à atmosfera que são mais resfriadas, né, causando então superaquecimento do espaço próximo ao solo no planeta, certo? Muito bem. E consequentemente aí o degelo, né, das cordilheiras, né? Então, o aumento do nível dos mares, entre outras situações climáticas. Outro poluente a ser analisado são os aldeídos. A origem deles são gases liberados por veículos movidos a álcool. As consequências, né, desses gases são danos ao aparelho respiratório, irritação nas mucosas, nos olhos e nas vias respiratórias. Eles também são carcinogênicos e causam crises asmáticas. Por fim, nós temos o hidrofluorcarbono. São gases liberados por veículos com ar condicionado. Esses gases eles destroem a camada de ozônio. A camada de ozônio ela filtra a radiação ultravioleta do tipo B. Então, essa radiação ela é nociva aos seres vivos, causando câncer de pele. Tá bom? Muito bem, pessoal. A emissão excessiva da fumaça preta são partículas de carbono elementar oriundas dos veículos automotores a óleo diesel, é considerada poluição ambiental. Veículos mal regulados, principalmente os movidos a diesel, emitem muita fumaça, que é constituída por partículas sólidas em suspensão. Isso ocorre, entre outros motivos, quando a proporção de combustível e ar não está correta, tá certo? Então, por mais que essas partículas sólidas elas não são tão sólidas ao olho, né? Ao olho, vamos dizer assim, ao olho nu, né? Mas são partículas sólidas e elas ficam suspensas, então elas ficam no ar, tá certo? Causando muitos problemas respiratórios aí. As normas de proteção ambiental estão cada vez mais exigentes, por isso os fabricantes estão produzindo motores cada vez mais eficientes e menos poluentes, utilizando equipamentos especiais que antigamente não existiam, como injetores eletrônicos e catalisadores. Né? Hoje em dia, pessoal, todos os veículos eles já saem com essas tecnologias, né? Inclusive até tecnologias mais avançadas ainda. Emissão de ruídos. A poluição sonora se realiza pela exposição constante ao barulho do trânsito, produzido por aparelhos de alarmes, sons de motores e escapamentos, equipamentos de som, entre outros ruídos. A exposição do homem diariamente a ambientes sonoros e intermitentes causa danos à saúde, como perda gradativa da audição, irritação, insônia e estresse.
dependendo do nível de ruído a que as pessoas são submetidas e por quanto tempo, né? Às vezes, nós já estamos acostumados com essa barulheira e a gente só percebe quando nós saímos de grandes centros e vamos para a zona rural, né? E aí a gente observa sons que nós deixamos de escutar, né? Sons da natureza, sons da tranquilidade, né? Que deixamos de escutar devido à nossa convivência em centros urbanos e o excesso de ruídos ruins ao nosso organismo. O CONAMA, por meio da Resolução número 1 de 1990, estabeleceu critérios, padrões, diretrizes e normas regulamentadoras da poluição sonora. Manutenção preventiva do veículo para a preservação do meio ambiente. Proprietários e condutores devem manter seus veículos em níveis mínimos de emissão de gases, fumaça e ruídos, e a manutenção veicular preventiva diária ou periódica pode reduzir os efeitos da poluição atmosférica. O bom funcionamento do veículo permite um deslocamento viário com segurança e qualidade ambiental. Portanto, é de extrema importância que alguns itens estejam funcionando adequadamente, como veremos aqui alguns. É importante dizer que esses itens aqui são itens ligados ao meio ambiente, tá, pessoal? Não quer dizer que outros itens do veículo também não sejam obrigatórios à sua manutenção. Então, eu trago aqui sistemas e peças e equipamentos que necessitam dessa manutenção preventiva ligados à questão do meio ambiente. São eles: catalisador automotivo, que é um equipamento instalado no tubo de escape com a finalidade de reduzir os gases tóxicos provenientes da queima do combustível pelo motor. A bobina, a ignição elétrica, o escapamento, purificador de ar e distribuidor de velas. O silenciador, que serve para absorver o ruído emitido pelo funcionamento do motor, diminuindo a poluição sonora. E o sistema de injeção eletrônica, que permite ao veículo estar sempre regulado. Tudo bem? São peças e sistemas, né? Como eu disse, ligados diretamente à questão da diminuição da emissão de gases e ruídos ao meio ambiente. Além dos itens supracitados, o proprietário e o condutor, para diminuir o lançamento ao meio ambiente de produtos poluentes altamente tóxicos e agressivos, precisam constantemente: 1. Evitar acelerar o veículo em ponto morto. Já é algo que não existe mais, né, pessoal? Inclusive existem veículos que hoje em dia, os novos, né, os modernos, os atuais, quando você para aquele veículo numa parada, numa imobilização temporária, num semáforo vermelho, por exemplo, ele se desliga e aí quando você vai funcionar, ele meio que entra em stand-by, né? E aí quando você vai sair com o veículo, ele novamente entra em combustão e sai, certo? Para evitar o consumo excessivo de combustível. Não deixar o motor do veículo funcionando desnecessariamente. Isso era antigamente, que as pessoas tinham que ligar o veículo e aquecer o motor antes de sair. Isso não existe mais. Fazer um planejamento do trajeto visando economia. Então, para pessoas que transitam, né, há necessidade, né, transitam em centros urbanos, né, fugir de congestionamentos, há necessidade de realizar um planejamento adequado para gastar menos tempo no trânsito, gastar menos combustível, menos freio, menos pneu, menos óleo, menos tudo, né? Então, há necessidade de planejar o trajeto. Fazer a verificação de rotina de pneus e suspensão para diminuir o desgaste. Então, há necessidade do rodízio dos pneus, né? Para que eles gastem, né, ali a banda de rodagem dentro de um mesmo padrão de gasto, né? Fazer as trocas de óleo, lubrificante do motor, câmbio, diferencial, bem como fluido de freio e de direção hidráulica em postos especializados. Tem pessoas que gostam de realizar essas manutenções, essas trocas de óleo e de fluidos na sua própria residência, né? Não há nada que proíba, mas é recomendado que você troque em locais especializados, porque esses produtos, os óleos antigos, os fluidos antigos que serão retirados do automóvel, há uma regulação para direcionamento desses produtos. Então, nesses locais especializados, eles já têm todo um parâmetro de descarte desses óleos, desses fluidos, né? O que não acontece quando a pessoa faz em sua própria residência.
dar destino a locais especializados de pneus, óleos e baterias quando descartados. É o que nós acabamos de falar também. Tecnologia SCR, que é o Sistema Redutor Catalítico, chamado de Arla 32, né? Se estamos falando de meio ambiente, poluição veicular e procedimentos básicos para a preservação do meio ambiente, obrigatoriamente temos que falar sobre a tecnologia SCR, que é a abreviatura de Sistema Redutor Catalítico. O SCR se utiliza de um produto muito conhecido em veículos que possuem óleo diesel como combustível, o Arla 32. O agente redutor líquido automotivo, o Arla 32, é um agente que reduz a emissão de poluentes, transformando os tóxicos óxidos de nitrogênio em materiais não nocivos, como nitrogênio e água. O número 32 se refere à concentração de ureia dentro da solução de água desmineralizada presente no tanque, para cada 100 gramas de água a 32,5 gramas de ureia, no caso 32,5%. A ureia é a substância responsável por gerar a reação química para quebrar os óxidos de nitrogênio, transformando-os em água e nitrogênio. Esse agente consegue evitar até 98% das emissões de óxido de nitrogênio para a atmosfera. Além de poluente, ele também é nocivo à saúde e responsável por diversas doenças respiratórias. Todos os veículos fabricados a partir de 2012 possuem um tanque Arla caracterizado com uma tampa azul ao lado do tanque de combustível. Para cada 20 litros de diesel, 1 litro do Arla 32 é consumido. No painel desses veículos existe também um indicador mostrando as necessidades de reabastecer o Arla e sensores que medem as emissões de gases do veículo. Observa-se então que, atendendo à demanda mundial, o Brasil entrou na guerra contra a poluição causada pelos veículos. O meio ambiente agradece. Aqui nós temos um esquema, né, do caminho do Arla, né, como funciona. Então, os gases de escape do motor vão em direção ao catalisador. No meio do caminho ali, né, então tem o reservatório ali da solução de ureia e água desmineralizada, o Arla 32. A partir dali, a injeção de Arla para dentro do catalisador junto com os gases, né, do escape. Lá dentro do catalisador ocorre uma reação química entre o Arla 32 e os gases, resultando da redução drástica de até 80% do material particulado e de até 60% no óxido de nitrogênio. E por fim, né, da reação sobrarão apenas gás, nitrogênio e água, componentes que fazem parte do ar que respiramos. Todo esse sistema é monitorado por um módulo eletrônico que é responsável pela saída dos gases de escape, controlando a quantidade de Arla 32 que será injetada. Tudo bem? Pessoal, é uma aula rápida. Fechamos já a aula 18 falando sobre meio ambiente, tá certo? Partimos então para a próxima aula, aula 19, que é sobre convívio social. Um grande abraço e até a próxima aula.